carioca, até londrinense tem aqui, né? Gaúcho parece que não tem, não. Tá? Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui não tomou banho para vir no culto? Hoje está tenso, né? E a água não voltou. Voltou água? Voltou? Oh, glória. Tá? Aleluia, chegou água. Tá? Mas eu quero convidar então as nossas missionárias, tá? A Cris e a Nelly. Eu já estou chamando assim porque eu já tenho intimidade. Já tem uns 10 minutos que eu as conheci. Um pouquinho mais. Uma meia hora. Tá? E elas vão estar falando, então, do trabalho que elas realizam, vão estar se apresentando o projeto. E eu não me lembro de quem é a frase, né? Mas ela é bem interessante. Ela diz assim que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Tá? Todos nós somos chamados para fazermos missões. Tá? Todos nós, a nossa junta de missões estaduais, ela tem chamado os crentes batistas de, deixa eu lembrar aqui, missionário batista na sociedade. Então, todos nós somos um missionário, todos nós carregamos as boas novas do Evangelho e precisamos compartilhar. Tá bom? Mas tem alguns que o Senhor chama para ir para outro canto, para outro lugar, para projetos específicos, tá bom? E nós temos aqui essas duas bênçãos, tá? Duas missionárias abençoadas e elas vão compartilhar um pouco com a gente, então, tá? Sobre o que elas têm vivido e o que Deus tem feito, tá bom? Lá em Caxias do Sul, tá bom? À vontade, tá? Boa noite, igreja. Graça e paz no Senhor Jesus? Amém. Eu percebi que essa é uma igreja animada. Animada? Amém. Uma igreja que ama a Jesus é uma igreja animada, não é? É, né? E a igreja que ama Jesus, que é animada, ela tem muita sede, né? Sede da palavra, sede de compartilhar de Jesus, né? E isso é para a honra e para a glória do Senhor e não para a nossa, né? De pessoas, mas é para nós glorificarmos e fazermos com que o reino dele cresça, né? Então, como o pastor falou, todos nós somos missionários, né? Tanto eu quanto você fazemos parte da Junta de Missões Nacionais, porque ela é formada pelo quê? Pelos batistas brasileiros. Então, todos nós somos parte da Junta de Missões Nacionais. Tudo que vocês fazem aqui para a obra missionária, tudo que vocês levantam, que vocês se envolvem nas campanhas, que vocês oram, né, aqui em Londrina, pode ter certeza que tem repercussão também lá no Rio Grande do Sul, tem repercussão em todo o Brasil. E quer ver como tem repercussão no Brasil, irmãos? Esse ano, até junho, já teve mais de 1.190 batismos. Olha que bênção, né? Dá para glorificar de pé, igreja, né? Amém. Teve mais de 1.190 batismos, né? E também teve mais de 100 pessoas reencaminhadas para a sociedade através do projeto Cristolândia. Olha que bênção. Pessoas que às vezes estão ali sem esperança, mas chega ali um missionário da Cristolândia, chega lá, dá um abraço e transforma aquela pessoa, transforma a vida daquela pessoa. O Senhor nos chamou para amar. O Senhor nos chamou para ter cheiro de gente, assim como Ele tinha, né? E cheirar bem também, né? O pastor perguntou se vocês tinham tomado banho, eu não sei como é que está a situação, né, gente? Mas Deus é bom demais, e Ele nos chama para falar dEle. Eu sou gaúcho, o pastor perguntou se tinha gaúcho aí, não tem gaúcho, não? Masquebá? Então, sou só eu gaúcho? Tá, beleza, tá valendo também. Eu sou de Panambi, noroeste do estado do Rio Grande, né? Venho de lá de uma igreja pequena, chamada Igreja Batista de Arco-Íris, né? Arco-Íris porque é no bairro Arco-Íris. Todo mundo me pergunta isso, tá, irmãos? É que o bairro chama Arco-Íris, então a igreja é no bairro. E venho de lá, do pastor Hilberto. A minha igreja sempre sauda os irmãos, né, na graça e na paz do Senhor. Meu pastor é um pastor já apaixonado por missões há muitos anos, né, o pastor Hilberto. E eu estou no campo missionário há 4 anos, com muita luta, irmãos, porque demorou. Eu brinco, costumo dizer que quando a Amanda nasceu, a Amanda é minha dupla, né? Nosso projeto radical, ele trabalha de dupla, né? Então o Senhor prepara uma dupla para cada um para ir para o campo missionário. E a Amanda nasceu em 2001, foi quando Deus me chamou para a obra missionária. Mas eu tive que esperar o tempo do Senhor, né? Que Ele trabalhasse na minha vida,
que ele fizesse o tempo que a Amanda crescesse, chegasse a ter 18 anos, para ir para o campo missionário. E quando ela fez 18, 19, ela veio para o campo missionário e Deus me trouxe também. Né? Não por minha vontade, vou falar a verdade para os irmãos, porque eu fui muito Jonas. O Senhor dizia, vai para lá, eu ia para cá. O Senhor dizia, vai para lá, eu vou para o outro lado. Né? Por quê? Porque muitas vezes a gente foge daquilo que Deus tem para nós. Mas, irmãos, né, uma das coisas que mais me afetava é que eu dizia que eu era muito velha para ir para o campo. Porque quando você vê Projeto Radical, quando a gente vê falar no Projeto Radical, a gente vê que é sempre jovens, bem novinhos ali, né, 18 anos, assim. Mas para fazer a obra do Senhor não tem idade. Não tem mesmo. Se Deus tem falado ao seu coração, se Deus tem te incomodado, querido, enquanto você respira, todo ser que respira louve e glorifique o nome do Senhor Jesus. Não tem idade para falar de Jesus, não tem idade para ser missionário. E o Projeto Radical, então, é um projeto que ele envolve Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Né? Por enquanto, ainda não temos radicais e missionários, né, do Radical aqui no Paraná. Mas Santa Catarina está desenvolvendo um projeto lindo que chama Radical Mais. São para aquelas pessoas que já têm a sua carreira em andamento, que têm o sonho, mais de 35 anos e têm o sonho de plantar igreja dentro da sua cidade. Faz uma parceria aí com missões nacionais, continua no seu trabalho e nas suas horas vagas vai para o campo missionário e num outro campo, junto com a sua igreja ali, né, e vai começar uma obra de plantação. Ele é um projeto muito lindo e tem dado muito certo. Ele começou lá em São Paulo e agora ele está vindo para cá. Ali em Palhoça, já temos alguns missionários radicais que têm sido bênção. Né? E para você que tem de 18 a 35 anos, tem o Projeto Radical, que ele é um projeto de 1 ano, que é o qual nós estamos hoje, que é para você ir para o campo missionário trabalhar com plantação de igreja. Você já pensou em plantar uma igreja, irmão? Apesar que onde você está, tem uma igreja, sabia disso? Se no seu bairro não tem um templo batista, mas você está ali, ali tem uma igreja. Porque nós somos a igreja de Jesus. Então, todos nós somos uma igreja. Se você for para outra cidade e ali não tem uma igreja batista, eu vou dizer para você, agora tem, porque Deus te levou para ali. Então, você, igreja, você é a resposta do Senhor. E você pode ser a resposta da oração de muitas pessoas. Só precisa se permitir ser usado pelo Senhor. E esse projeto, então, você pode participar, depois pode tirar algumas dúvidas com a gente, perguntar aí, mas tem para todas as faixas etárias. Né? Se você tem o desejo de servir, né, tem oportunidade de servir em todos os lugares. E aqui na igreja também, né, pastor? Tem trabalho para fazer. Mas eu quero contar um pouquinho para você. Eu e a Amanda fomos... essa aqui é a Nelly, gente. Esqueci que ela estava ali. Eu tenho um problema, se eu começo a falar, eu não paro. Então, podem parar, tá? Eu e a Amanda é capixaba. Capixaba tinha, né? A minha dupla é capixaba. Né? A Amanda é capixaba, veio lá da cidade de Serra. Alguém de lá? Mais ou menos, é perto, tá, beleza. Então, a Amanda é capixaba, veio para cá e nós fomos enviadas para São Lourenço do Sul. É uma cidade no sul do estado do Sul. Bem ao sul, né? Então, lá. Sabe no mapa, quando está aparecendo lá, aquela parte de baixo, lá do mapa do Brasil, lá, aquela ponta? É lá. É lá. Então, nós fomos para lá. E lá nós trabalhamos 3 anos e meio. E ali, irmãos, a gente pôde aprender muita coisa. Primeiro, aprendemos a ver o Senhor de outra maneira, a depender do Senhor. Aprendemos a entender a diferença cultural. Eu, como gaúcha, Amanda, como capixaba. Vocês tiveram dificuldade em se adaptar aqui? Tiveram? Não? Um sim, um não. Né? Mas agora vocês imaginam uma capixaba morando com uma gaúcha. Né? E eu sou faca na bota, tipo Pedro, assim, tá ligado? Mas Deus me moldou, assim, né? Então, tô melhor. Né? Porque Deus é bom, né? E precisamos nos permitir ser moldados por Ele. E ali em São Lourenço, eu e a Amanda tivemos a graça do Senhor de batizar 3 pessoas, né, nos primeiros 2 anos que nós tivemos ali. E teve aquela questão da pandemia, tudo. Pegamos a pandemia logo no início do nosso trabalho, então atrapalhou um pouquinho. Mas Deus foi muito bom, irmãos. Nós tivemos ali 5 pequenos grupos, né, antes de nós mudarmos para Caxias. 5 pequenos grupos. Um grupo de adolescentes com 35 adolescentes, né, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Um projeto que atendia mais de 40 crianças, né, em 2 bairros diferentes. Porque quando o Senhor nos chamou, não nos chamou só para cuidar de um lugar. Ele nos chamou para revitalizar uma igreja e para abrir outra.
né? Então, eu e a Amanda trabalhávamos em 2 frentes missionárias em São Lourenço do Sul. Uma que nós estávamos abrindo com a igreja, porque nós queríamos que a igreja entendesse que, desde a plantação dela, ela precisa ser uma igreja missionária. E ela amava o outro projeto, onde nós tínhamos muitas crianças. Mas, nesse projeto, tem um testemunho muito legal, que é de uma senhora, que chama Tereza. A dona Tereza era uma senhora braba, mais braba que eu, tá? Pense numa senhora braba. Até eu tinha medo dela, né? Então, as primeiras vezes que a gente entrou em contato com a Tereza, assim, ela não deu muita confiança para nós, assim, né? Foi bem engraçada a situação. Mas foi através da netinha dela que nós chegamos na Tereza. A Tereza, irmãos, tem um coração de ouro, assim, um coração gigantesco, coração de mãe, sabe? E Tereza, então, veio participar do nosso pequeno grupo da família. Irmãos, ela disse que, ela contando para nós, né, ela falava que ela nunca mais ia botar os pés numa igreja, né, que nunca mais, né? Aí eu dizia para ela, mas é que o Senhor tinha um local específico para você trabalhar, um local específico para você. Então, ela chegou lá, meio acanhada, assim, né? E o Senhor foi fazendo uma obra na vida da Tereza. Mas por que eu digo que Tereza era braba? O marido da dona Tereza, chamado seu Renato, ele saía para beber, né? E seu Renato voltava às vezes tarde da noite, e Tereza estava lá atrás da porta com a vassoura. Irmãos, ela descia o cacete nele, dava a vassourada no seu Renato. E o seu Renato é pequenininho, e a Tereza é alta, né, grandona. E o seu Renato ali todo encolhidinho, né? E o seu Renato, ele ficou muito tempo relutante em participar dos pequenos grupos, né? E começamos, então, a ir na casa deles a fazer um pequeno grupo lá, para ver se o Renato participava. Nos primeiros encontros, lá na casa do seu Renato e da dona Tereza, o seu Renato ficava trancado no quarto, para não participar, porque ele diz ele que tinha vergonha, né? E assim começamos ali naquela casa também um projeto social, que a gente servia almoço, né? Irmãos, a Tereza não tinha nada em casa, nada. Nós dividíamos com ela a comida. Cada vez que nós subimos lá no bairro, o que eu e a Amanda tínhamos em casa, se nós tínhamos meio saco de arroz, nós separávamos aquela metade e levávamos a metade para a dona Tereza. A dona Tereza não tinha nada. Ela tinha aquilo que nós levávamos. E o impressionante é que o coração da Tereza era um coração missionário. E sabe o que ela disse para mim? Fia, eu quero servir almoço para as crianças do bairro. Olha bem, irmãos, né? E ela saiu ali, conseguiu 2 sacos de arroz, acho que foi, se não que eu me lembre, e mais algumas coisas. E a gente fez um arroz com salsicha, eu acho que foi isso, para servir as crianças do bairro. Porque ela disse para mim, muitas vezes os meus filhos foram para a escola com fome, e essas crianças aqui são assim. E começamos ali na casa da Tereza a servir alguns almoços. E o marido da Tereza foi ajudar, porque nós não estávamos dando conta, né? Tinha muita gente. Ele, então, o seu Renato, começou a nos ajudar a servir ali. Irmãos, Deus fez uma obra tão linda naquela família, tão linda, que o seu Renato chegou para mim, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Essa aqui não é a Tereza, né? Glória a Deus, irmãos, porque aquela que estava ali era a nova Tereza, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Uma Tereza serva, uma Tereza que amava e ama seu bairro, e uma Tereza que quer servir ao Senhor, né? Para a honra e para a glória dele. Irmãos, como essa história, temos muitas outras, né, de pessoas sendo resgatadas. Mas isso a gente só pôde vivenciar porque deu o passo de sair de casa e ir ao campo missionário. Não é fácil, né? Não é nem um pouquinho fácil você deixar a carreira, deixar a casa, deixar as coisas, deixar de lado, né? Eu pensava muito na condição, como vou me sustentar, né? Eu sempre trabalhei, né? E eu ganhava bem, eu tinha um salário muito bom, eu morava sozinha, tinha minha casa. E aí, vou deixar tudo isso para trás para ir para um campo missionário, morar com uma capixaba, né? E foi o que aconteceu, né? Eu fiz isso, eu obedeci a voz do Senhor. Ser radical, ser missionário, né, é ouvir e obedecer à voz do Senhor, né? E para a honra e para a glória dele é que eu quero viver, independente das situações. Não foi fácil ficar lá em São Lourenço. São Lourenço é uma das cidades que tem mais opressão, porque está numa região onde é muito forte a cultura africana, né? De questões de ter cultos afro, né? Então, São Lourenço teve muita batalha, e o inimigo não estava nem aí, ele nos afrontava na frente de casa. Eles iam lá, eles batiam os tambores na frente de casa, eles colocavam pessoas na frente de casa para nos intimidar, porque eles queriam que a gente saísse do bairro.
E quanto mais isso acontecia, irmãos, mais nós louvava e mais adolescentes se convertiam. Para a honra e para a glória do Senhor. Né? Por quê? Porque o inimigo quer nos intimidar, quer nos fazer desistir. E quando ele não consegue nos atacar, ele vai atacar quem? A nossa família. Né? E assim vai indo. Né? Esse ano eu perdi o meu avô e a minha avó. Eles tinham 62 anos de casado. E meu avô e minha avó foram os maiores testemunhos para mim de vida missionária, né? de exemplo de cristãos também. Né? E a minha avó foi uma pessoa que me influenciou a vir para o campo. Ela orava por mim, ela contribuía com missão, do jeito dela, ela fazia. E quando meu avô faleceu, irmãos, né? Eu fui no velório dele, fui para casa, e eu olhei para minha avó em cima daquela cama, porque ela estava doentinha, né? Ela estava doente e ele foi primeiro. Né? Mas por quê? Porque ele orava ao Senhor e pedia, que ele não queria ver ela partir. Né? E o Senhor atendeu o pedido dele e levou ele primeiro. E eu olhei para minha avó ali, e a minha avó que cuidou de mim quando eu era criança. Né? E eu pensava comigo assim, né? A família já botando pressão ali em roda, né? Senhor, será que eu volto para cuidar dela? Será que eu volto para ficar esse tempo com a minha avó? Aí o Senhor me deu uma palavra no meu coração e disse para mim que Ele estava cuidando da minha avó. E era para mim voltar para onde eu estava. Aí hoje, irmãos, faz 6 meses que eu estou em Caxias do Sul. Nós mudamos de São Lourenço para Caxias para um novo desafio. E ali, irmãos, nós estamos começando mais um projeto de plantação para a honra e para a glória do Senhor Jesus. E vale a pena, irmãos. Vale a pena por cada vez que a gente vê alguém confessando Jesus, cada vez que a gente vê alguém aprendendo a ler a Bíblia. Tem coisa melhor do que ver alguém começando a orar? Já pensou nisso? Você já viu alguém aprendendo a orar? Você lembra quando você aprendeu a orar? Quando você começou a entregar as palavras para o Senhor. Isso não tem preço, irmãos. E todos nós somos missionários. E você pode viver isso aqui mesmo, ou indo para o campo, orando, contribuindo. Você pode viver tudo isso, né? O Senhor me chamou para viver isso fora. Mas antes disso, eu já vivia na minha igreja, servindo lá. Né? Então, não tenha medo se Deus te chamar. Não tenha medo, porque dele vem o sustento e dele vem todas as coisas. Né? Não tem nada, irmãos, mas tem tudo. Essa é digamos assim, a providência do Senhor. Né? Pode não ter nada, mas a gente tem tudo para a honra e para a glória dele. Né? Amém? Eu vou deixar a Nelly falar agora, senão eu vou ficar aqui falando. Boa noite, queridos. Que maravilha conhecer mais uma parte do povo de Deus, né? Essas nossas idas e vindas, andando por aí, a gente tem uma grande felicidade também, que é de conhecer mais um pouquinho do povo do Senhor espalhado aqui na terra. E que maravilha é isso, né? E, além disso, também poder contar as maravilhas que o Senhor tem feito nos campos missionários. Como o pastor falou e a Cris também, eu sou a Neliana. Eles não, o pastor não sabia, mas a Cris sabia. Eu sou Neliana, meu nome é Neliana, mas os irmãos, os amigos me chamam de Nelly. Então, nós somos irmãos, então fiquem bem à vontade para me chamar de Nelly, para me colocar e colocar a Cris também nas orações de vocês. Assim como a Cris, eu também tenho uma dupla. A minha dupla também é capixaba. Graças a Deus, né? Graças a Deus, porque o Espírito Santo tem levantado, literalmente, tem levantado muita gente para servir ao Senhor. E isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Já pude comer uma muqueca capixaba, graças a Deus, muito boa, por sinal. E hoje a gente está aqui para, além de ouvir a transformação que o Senhor fez na vida da Dona Tereza, eu também queria te convidar para conhecer um pouquinho do nosso campo missionário. A Cris falou da cidade de Caxias do Sul, ela e a Amanda estão lá há pouco tempo, mas o Senhor já trabalhou e continua trabalhando lá em São Lourenço. E eu vou pedir para os irmãos da mídia aí, obrigado, querido, para a gente falar um pouquinho sobre Caxias do Sul, que é o nosso campo missionário. Eu e a missionária Tainá, missionária radical Tainá, eu estou lá em Caxias do Sul há 5 anos. Inclusive, hoje faz 5 anos. Hoje. E a Tainá está lá há 1 ano e meio. Obrigada. Viu como é que é bom estar em casa? É bom estar em casa, né? É bom estar em casa, é muito bom estar em casa, porque esses negócios assim acontecem, né? E então, eu e a Tainá, nós estamos lá. Eu estou há 5 anos, a Tainá está há 1 ano e meio. Eu não sei se dá para ir jogando aí já as imagens.
Essa é a Tainá, é uma moça bem novinha, tá vendo? Ela tem 20 anos. Mas ano passado ela foi para o Projeto Radical, ela tinha 19. Então, o Projeto Radical Brasil Sul é um projeto muito interessante, porque ele é uma oportunidade que você, jovem, e adulto também, mas jovem de 18 a 35, como a Cris falou, de servir ao Senhor plantando igrejas. O que é plantar uma igreja? É colocar, de fato, as marcas do Senhor no coração de alguém. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Há 5 anos, então, o Senhor me chamou para estar ali na cidade de Caxias do Sul, mais precisamente num bairro chamado Desvio Risso. Eu também achei estranho quando eu vi primeira vez o nome, mas é porque é um bairro italiano, assim como a cidade de Caxias do Sul, de predominância italiana, então tem muitas palavras assim, né, tipo pizza. Então, Risso vem assim desse... eu não sei como é que chama, porque eu nunca fui muito boa em português, mas enfim. É lá no Desvio Risso, um bairro italiano, né? A cidade italiana, então o nome desse bairro é por isso também. O bairro Desvio Risso tem 50 mil habitantes. E eu não tenho nenhuma balinha, não trouxe nenhuma balinha não, né? Queria dar uma balinha para quem acertasse quantas igrejas batistas tem no bairro. Tem? Beleza. Espero que não tenha... Bom, eu vou torcer para os irmãos acertarem, mas depois o pastor paga, né? Pastor, o senhor paga aí. É só uma balinha. Beleza. Então, no bairro na cidade de Caxias do Sul, então o meu bairro tem 50 mil habitantes. Então, imagina que a cidade não é pequena, né? A cidade de Caxias do Sul tem 600 mil habitantes. Opa, menos ainda, hein? Outro nível. 600 mil habitantes. É um por pessoa. Então, assim, uma balinha por pessoa. Então, assim, 600 mil habitantes. Quantas igrejas batistas você imagina que tem lá na cidade de Caxias do Sul? Chuta aí. Opa, em nome de Jesus, um dia vai ter isso aí, irmão. Em nome de Jesus. Menos um pouquinho, irmão. 28. Quem falou 28? Também não é. Ainda não. 18? Não, também. Opa. Eita, o povo gosta de mentos, né? Quando é assim, é bom chutar esses números assim, né? Mas tem 4. Tem 4 igrejas batistas, tá? Alguém falou 4? Não, né? Eu vi 3, eu vi. Agora... Então, 4 igrejas batistas, gente. Uma cidade de 600 mil habitantes. Então, tem 4 igrejas batistas e 2 projetos de plantação de igrejas, sendo que 2 igrejas batistas foram organizadas há 4 anos atrás, e por missionários da Junta de Missões Nacionais. Então, veja que a gente faz umas contas assim, meio por alto, e dá quase que 100 mil habitantes para cada uma igreja batista. Então, a gente para pensar aqui e ver que é um absurdo isso, né? Imagina que uma cidade de quase 600 mil membros só tem 4 igrejas batistas organizadas e 2 projetos de plantação. É muito pouco. É muito pouco. Por isso, a Junta de Missões Nacionais, ela tem esses projetos para incentivar você que tem um chamado missionário, você que, de fato, entende que precisa entregar a sua vida ali, trabalhar mais para o Senhor em outro lugar também. Você que tem de 18 a 35 anos, que entende assim, poxa, eu queria trabalhar mais na obra missionária, além do que eu já faço aqui na minha igreja, porque depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas, enfim, eu queria fazer parte desse projeto. Está aí a oportunidade que você tem. Então, há 5 anos atrás, eu fui lá para Caxias do Sul, no bairro Desvio Risso, para plantar uma igreja. Na época, a missionária que trabalhava junto comigo era a Bruna. A Bruna ficou 4 anos junto comigo, depois ela entendeu do Senhor que tinha que voltar para casa, está lá
na cidade de Presidente Prudente, que perto também, né? E está lá vivendo a vida dela da forma como ela entendeu que era o momento de ir voltar para casa, né? Mas ficou 4 anos lá, trabalhando. E a gente começou, então, a gente chegou no bairro Desvio Risso em 2018, e aí chega você e a sua dupla, o que você faz, né? Você planta igreja aí, vai lá. Mas a gente fala, o que eu vou fazer agora? E aí, a gente tem que sempre lembrar que o Senhor nos capacita, né? E o Senhor, pela misericórdia de Deus, eu estava vendo os irmãos tocando aqui, né? Mas eu queria tocar aqui, 10% do que os irmãos tocam, né? Mas a gente chegou lá no bairro Desvio Risso, eu sabia tocar uns 5 acordes, 6 acordes no violão. Eu falei, beleza, vamos dar aula de violão. E o Senhor foi me ensinando, ao longo do tempo, que a gente não precisa ser expert em alguma coisa para começar a ensinar para o outro. A gente pode ensinar, eu posso começar a ensinar um acorde a quem não sabe nenhum. E eu comecei, junto com a Bruna, a dar aula de violão e flauta doce. E a gente começou no centro comunitário do bairro, dando aula. No próprio centro comunitário, depois, a gente conseguiu, então, começar ali os cultos no centro comunitário. Mas aí veio, então, outras religiões do bairro também querendo fazer os seus trabalhos ali no centro comunitário. E a gente teve que, então, alugar uma casa maior, porque a gente morava num apartamento. E a gente teve que alugar uma casa maior para não parar os cultos que a gente já tinha começado a fazer no centro comunitário do bairro. Então, a gente alugou uma casa com uma garagem. Então, os nossos primeiros cultos públicos foi no centro comunitário, depois na garagem da nossa casa. E, graças a Deus, hoje existe uma congregação chamada Congregação Batista no Desvio Risso, que é a congregação em que nós plantamos lá. Eu vou pedir para o irmão da mídia, passando... lá em cima. Tá bom. Aí, eu já falei, né, sobre a questão da população, habitantes. E aí, o que acontece? Além da estratégia das aulas de música, a gente tem uma escolinha de futebol também. E a gente desenvolve um projeto de futebol lá com a criançada lá do bairro. Em 2019 a gente começou, mas a gente teve que parar. Esse aqui é porque para eu mexer? Eu sou uma maravilha com mídia, né? Mas tá bom demais. E aí o que acontece? A gente começou a escolinha lá de futebol, né? Em 2019 veio a pandemia, a gente teve que parar, mas esse ano a gente retornou. E a gente retornou ainda no melhor jeito, que foi um espaço, um campinho de futebol de 7, que a gente conseguiu de uma pessoa que falou, não, eu empresto para vocês, é projeto social, vou emprestar. E emprestou para nós, e hoje nós desenvolvemos um projeto chamado de Projeto Discípulos, que a gente tem lá com a gurizada, né? Meninos e meninas, e eles, todo domingo, o projeto acontece aos domingos, e todo domingo eles decoram versículos bíblicos, a gente tem um momento devocional antes de começar os treinos também, mas também nós desenvolvemos, então, o discipulado com essas pessoas. Então, as aulas de violão, o projeto da escolinha de futebol, tudo isso é uma ponte, de fato, é uma estratégia. Para quê? Para que a gente fale de Jesus. E a gente comece, então, a desenvolver relacionamentos discipuladores, discipulando essas crianças, esses adultos também. Então, aí são algumas crianças que a gente também tem trabalhado lá, alguns adultos. Essas duas aí são mãe e filha, né? Está vendo aqui, essa é a Tainá, que está dando estudo para a Yara e para a Jennifer, que são as nossas candidatas ao batismo agora, se Deus quiser, em novembro. Então, orem por elas, né? Junto com o padrasto lá da Jennifer. A Jennifer chegou primeiro através da aula de violão. Ela não gostou muito de violão. Então vou fazer teclado. Sei tocar teclado? Não, mas eu sei alguns acordes. Então vamos passar para a Jennifer. E ela tem feito as aulas, mas tem feito o estudo bíblico. Aceitou a Cristo como Salvador, trouxe a mãe dela também. A mãe dela está fazendo estudo bíblico
E agora estamos fazendo estudo para o batismo. O padrasto da Jennifer, muito tímido, mas agora começou a também frequentar os cultos. Então, dessa forma, assim como a Dona Teresa, assim como a Jennifer, como a Yara, a gente tem alcançado os corações, porque o Espírito Santo continua trabalhando. O Espírito Santo continua trabalhando nos corações e é por isso que nós estamos ali. É por isso que nós entendemos que a Bíblia diz que a gente precisa orar por obreiros, né? Por trabalhadores. É por isso que nós continuamos indo de igreja a igreja, quando a gente tem um tempinho assim, para chamar você. E eu queria que você abrisse rapidinho, lá em Lucas capítulo 9, e é um texto que eu acho muito interessante. Lucas capítulo 9. A partir do versículo 57. Tinha que ter trazido meu óculos, tá vendo? Tá fazendo falta agora. Tá fazendo falta. Peguei aqui a lanterna do celular. Vai dar. Amém? Diz assim, ó. Quando andavam pelo caminho, alguém disse a Jesus: eu o seguirei aonde quer que vá. Jesus respondeu: as raposas têm tocas onde morar, e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. E a outra pessoa, ele disse: siga-me. O homem, porém, respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus. Outro ainda disse: Senhor, eu seguirei, mas deixe que antes me despeça de minha família. Esse texto é muito interessante. Eu entendi que Jesus me salvou, que Jesus era meu Salvador, meu Senhor. Eu tinha 18 para 19 anos. E quando eu me converti, eu entendi que o Senhor estava me chamando para uma obra específica. Mas eu não falei de onde eu sou não, né? É porque assim, eu nasci na Bahia, ainda muito criança, pequena, eu ia falar pequena, né? Mas ainda muito criança, eu fui para São Paulo. Então, eu e minha família, né? Nós fomos para São Paulo e morei lá algum tempo, e depois fui para o Rio de Janeiro, na cidade de Macaé. Então, a última cidade de que eu vim foi Macaé. E aí, o que acontece? Lá em Macaé, eu entendi de Jesus. Entreguei a minha vida para Ele, e aí eu entendi que Ele me chamava para uma obra específica. Mas Macaé, na época, estava bombando com petróleo. O pessoal do Espírito Santo aí entende o que eu estou falando, né? Muito mesmo, que também está naquela região ali. Era a cidade do petróleo, a cidade das oportunidades de ganhar dinheiro. E aí, como é que você vai para o campo missionário? Nova convertida, falei, será? Acho que não, acho que Deus não está me chamando não, acho que é coisa da minha cabeça. E aí a gente faz curso, faz aquilo outro, tentando oportunidade para ganhar dinheiro. E isso passou muito tempo da minha vida, nessa coisa aí. Uma perguntinha, irmãos. Ganhei dinheiro? Não. não ganhei dinheiro. Perdi foi tempo, né? Quando eu olho para esse texto aqui, eu vejo duas coisas. Antes de crer em Jesus como meu Salvador, eu tinha muita disponibilidade. O meu pai, graças a Deus, sempre foi aquele pai que falou assim: olha, não tenha pressa para trabalhar, vai estudar. Então eu tinha disponibilidade, eu estudava, eu não trabalhava, eu não tinha as preocupações de pagar boleto, nada disso. Mas eu não conhecia Jesus. Mas aí depois que eu conheci Jesus, aí eu vou fazendo uma coisa, vou fazendo outra, e compro uma coisa ali. Vai para o campo missionário? Não, mas eu tenho que pagar isso. Deixa eu terminar de pagar essa dívida primeiro, depois eu vou. Mas aí depois que a gente acaba de pagar a dívida, já tem outra. Como é que eu vou para o campo missionário devendo? Eu tenho que pagar minha dívida primeiro. E nessa enrolação toda, foi muito tempo. E eu via o seguinte:
eu estava disponível? Eu estava disposta? Esse texto me traz isso. O que é uma pessoa disponível? Pessoal aí jovem, né? Quando você está afim de alguém, você olha para assim, ó. Eita, caiu um negócio aqui que eu nem vi, rapaz. Só para nós aqui. Já aconteceu com você? Você está afim de alguém e você olha para a mão da pessoa, vê se tem uma aliança, alguma coisa assim. Não tem, aí você fala, opa, está disponível. Mas será que a pessoa disponível está disposto? Entende o que eu estou falando? A pessoa está disponível. Isso não significa que a pessoa está disposta a te conhecer, a orar contigo, daqui a pouco namorar, formar uma família. São coisas diferentes. Muitas vezes nós estamos disponíveis para Deus. Acabei a faculdade, de repente, quem sabe, uma experiência missionária. Ensino médio acabou, não sei o que fazer. O pessoal está me pressionando aqui. Vou lá para o campo missionário ver o que dá. Você está disponível. Será que você está disposto? A disponibilidade, ela envolve não ter nada para fazer naquele momento. A disposição é outra coisa diferente. É mesmo tendo o que fazer naquele momento, você entender que aquilo que Deus te chamou para fazer é mais importante. É diferente. Deus chamou algumas pessoas aqui. E todas elas apresentou o que para Deus? Uma desculpa. Uma desculpa. Sabe o que eu estava estudando? E eu vi que essa desculpa que o rapaz deu ali, deixa eu enterrar meu pai primeiro, era uma desculpa muito usada na época em Israel. Era a pessoa dizendo exatamente isso. Cara, eu não vou. Sabe quando você dá uma desculpa, você fala assim, você recebe uma desculpa. Você já recebeu alguma desculpa de alguém? Aí você fala, essa desculpa aí, todo mundo dá. Era isso, essa desculpa aqui, deixa eu enterrar meu pai, era uma desculpa que todo mundo dava. E a pessoa que recebia essa desculpa, ela já entendia que aquela pessoa não estava disposta a seguir. Quando Jesus chama esses homens, cada um lhe apresentou uma situação diferente. Jesus os chamou. Alguns estavam disponíveis, mas não estavam dispostos. Mas em Marcos capítulo 2, versículo 14, se você conseguir abrir, é bem interessante porque a gente vai ver o contraste disso. Marcos capítulo 2, versículo 14. 2,14, deixa eu abrir aqui. Quem achou que é o corajoso que quer ler? Marcos capítulo 2, versículo 14. Opa. Marcos capítulo 2, versículo 14, quanto Mateus capítulo 9, versículo 9, vai contar a mesma história. A história de um rapaz chamado Levi, ou Mateus. São as mesmas pessoas. Eu sei que você já sabe disso. Mas Mateus, ele estava sentado, trabalhando, ocupado. Ele não estava disponível. Ele não estava livre. Ele estava trabalhando. E o trabalho que ele fazia, ele ganhava dinheiro. Mas Jesus passou, falou o que para ele? Segue-me. O que ele fez? Ele seguiu. Só isso que ele fez. Ele levantou e seguiu. Isso é estar disposto. Ele não seguiu alguém que ia lhe dar mais conforto do que ele tinha. Pelo contrário, ele seguiu alguém que não tinha nada para lhe oferecer no sentido material. Mateus era um cara rico, ele estava acostumado a conforto. Mas agora ele estava aceitando um chamado de alguém
que não estava lhe oferecendo conforto, nem estava lhe oferecendo segurança. Se é uma coisa que a gente gosta, é de conforto e segurança, fala a verdade. É isso que fez meu pai sair da Bahia e ir para São Paulo. Quando São Paulo estava ruim, ele saiu de São Paulo e foi para Macaé. Porque ele queria o quê? Conforto e segurança. Mateus, ele olhou, Jesus chamou, ele levantou. Não quero saber se tem conforto, tem segurança, eu vou seguir, porque ele me chamou. Ele olhou para mim, ele me viu. Jesus me viu. E eu demorei tanto. Queria te dizer hoje que eu fui como Mateus, mas eu fui como esses. A Cris também. Demorou muito, né? Muito. E quantas coisas, quantas Terezas, Cris? Cara, isso é muito louco, gente. Quantas Terezas, quantas Iaras, quantas Jennifers poderiam ter sido alcançadas se a gente tivesse feito como Mateus? Levanta e vai. E o convite para você hoje é levanta e vai. Se de fato você entende que o Senhor te chamou para uma grande obra de plantação de igrejas, levanta e vai. Graças a Deus, para mim e para a Cris, deu tempo. Deu tempo. Mas a gente, com certeza, se arrepende muito de não ter ido antes. De não ter levantado e ido antes. Se você entende de fato que Deus te chamou, levanta e vai hoje. Procura seu pastor. Procura a gente, até o final do culto a gente está aqui. Procura a gente, como é que eu faço? Como é que é esse projeto? O Projeto Radical Sul, a princípio ele é 1 ano. Então de 18 a 35 anos. Você vai para uma base e você vai aprender sobre a cultura. Ó que maravilha, uma notícia muito boa para você. Você está na região sul. O projeto é sul. Muita coisa já não vai ser barreira mais, como foi para mim. Entende o que eu estou falando? A Cris é gaúcha. Então, o que foi barreira para mim, para ela não foi. Claro que tem muitas outras coisas. Mas, se você plantar uma igreja no seu estado, você sabe o sotaque, você tem o sotaque, você tem a adaptação. Tem muitas barreiras que já não precisam mais existir. Entende o que eu estou falando? Então, não deixe para lá, não deixe passar. Não deixe passar. Não é sentimentalismo. A gente não vem aqui para isso, né? A gente vem aqui para só reforçar um convite que para alguns já foi feito há muito tempo. Ou hoje. Assim como os missionários iam lá na minha igreja e falava, eu chorava. Ia para casa. No dia seguinte eu estava lá no meu trabalho de novo. Mas teve um dia que, de fato, o Senhor falou, é agora ou é agora. E me deu a oportunidade. E eu atendi a voz do Senhor. E essa oportunidade precisa existir para você também. Assim como existe, porque a gente está aqui hoje para isso. Mais uma vez, com certeza, se você tem um chamado do Senhor, não é a primeira vez que você está ouvindo isso. Então, o nosso convite é que você, de fato, entregue isso ao Senhor. E se por acaso você ainda não conhece a Jesus como Salvador, é interessante porque o Senhor também chama você a viver uma vida diferente. Assim como a Teresa foi transformada por Deus, né? Aquela mulher valente, brava, que batia no marido, que a missionária lá tinha medo dela. O Senhor quebrantou o coração, transformou o coração dela. E ela hoje é uma mulher de fé. Uma mulher que entende que tem hora que dá vontade de bater no marido, mas ela se segura porque Deus está com ela. Ela deixa nas mãos do Senhor. Resolve aí para mim, Jesus. Porque agora o Senhor é o meu dono. Não preciso resolver com as minhas próprias mãos. O Senhor resolve. O Senhor transforma o nosso coração. Assim como aquele testemunho daquela irmã
maravilhoso aqui. O Senhor continua transformando vidas. E se você está aqui hoje e você ainda não conhece o Senhor e precisa de algo novo para a tua vida, Jesus é algo novo eternamente para a tua vida. Ele de fato é a fonte da água da vida. Você não pode sair daqui sem de fato entregar seu coração para Ele. Então eu te convido a orar nesse momento e depois eu vou pedir para o pastor vir aqui já agradecendo muito a oportunidade que vocês estão dando para nós, né, queridos? Eu acho que eu nem sei se eu nem passei tudo, mas enfim. Esse slide vai ficar aí com os irmãos. Eu acredito que... E agora travou aqui, viu, irmão? Não se preocupa não que o celular está aqui ainda, mas travou. São os estudos, PGMs que a gente tem lá, a nossa congregação, para os irmãos conhecerem um pouquinho de fato do trabalho que a gente tem desenvolvido lá no bairro Desvio Rios. A gente vai orar, mas a Cris já chegou aqui, né? Então... Ela entendeu. Irmãos, né, só para compartilhar com vocês, né? Como eu falei, faz 6 meses que nós estamos em Caxias. Nós saímos de São Lourenço, deixamos o trabalho lá. E o trabalho está andando e já estão encaminhando uma família pastoral para estar com aquela igreja, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Mas quando nós chegamos em Caxias, nós nos deparamos com uma situação bem interessante. O primeiro Uber que a gente pegou, começamos a conversar com ele. E ele nunca tinha ouvido falar de Jesus. Um jovem, irmãos, hoje em dia, não tinha ouvido falar de Jesus. Ele disse para nós que ele cresceu numa família católica, mas os pais dele, depois de um tempo, depois de uns 11, que ele tinha uns 10, 11 anos de idade, nunca mais foram na igreja, né? E ele então não sabia. Quando nós falamos que nós éramos missionárias, ele disse que nem sabia que isso existia ainda, essa questão de ser missionário. E como ele, né, tem muitas pessoas perdidas, não só no sul, mas aqui também. E esse ano nós podemos proclamar que a solução é Jesus Cristo. Amém? Vamos orar mesmo. Quer orar? O pastor vai orar? Tá bom. Já ora por todo mundo, assim. Se você já quiser a bênção do campo, já vem cá também. Amém. Glória a Deus. A água era de graça, tá? A água era de graça. Aí, hein? Amém, queridos. Que bênção, né? Saber que o Senhor está fazendo algo especial aqui, mas está fazendo algo especial também lá em Caxias. Tem chamado pessoas para estar com Ele, para andar com Ele. E com certeza é só o início de algo novo que o Senhor está iniciando ali naquele lugar, através da vida de vocês. Foi muito bom ouvi-las, tá? E quem sabe a gente já tem sonhado aí, né? Com uma viagem missionária. Quem sabe nós não vamos, né? Vai treinando o sotaque gaúcho aí, tá? Mas nós vamos orar por elas, mas antes eu quero convidar vocês a fechar seus olhos e a colocar o coração diante do Senhor. E a Nelly falou aqui de entregar o coração para Jesus. E este é o primeiro chamado de Deus para nós entregarmos o nosso coração, a nossa vida, entregar para Ele tudo que somos, tudo que temos. E o que o Senhor Jesus tem feito lá em Caxias é demonstrado o amor dEle, a graça dEle, sobre pessoas que não o conheciam, mas está tendo a oportunidade de ter o contato com a graça de Deus, a bondade de Deus, o perdão de Deus. E nós entendemos que o Espírito Santo, Ele quer dar a você a oportunidade de você entregar a sua vida para Jesus, de você render a sua vida para Jesus hoje. Então, se tem alguém aqui que tem ouvido a voz do Espírito Santo de Deus, te chamando para entregar a sua vida, entregar o seu coração, entregar a direção da sua vida para Ele, e você tem entendido que os teus pecados te separam dEle, mas você deseja hoje pedir perdão a Ele para ter
não só os seus pecados perdoados, mas para iniciar uma nova vida na presença dEle. Eu quero convidar você a ficar em pé. Se alguém hoje deseja entregar a vida para Jesus, eu quero te convidar, te desafiar a ficar em pé, porque nós queremos orar por você. Aleluia. Mas alguém deseja entregar o seu coração para Jesus? Eu quero desafiar você a ficar em pé. E com esse gesto você está dizendo para o Senhor, dizendo para Ele: Senhor, eu estou entregando o meu coração, estou entregando a minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Se você